Fala, estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro e seja muito bem-vindo ao nosso canal que tem como missão te ensinar a ter alto desempenho para ser aprovado em um concurso, melhorar os seus estudos, conquistar os seus objetivos. E hoje é domingo e é dia do nosso vídeo, o Ale Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês colocaram aqui para mim. Então, se você tem alguma dúvida, está passando por alguma dificuldade nos estudos, coloca a pergunta aqui embaixo desse vídeo, ou embaixo de outro vídeo, que eu sempre faço uma seleção e respondo. Beleza? Lembrando também que é muito importante você entrar para o nosso canal do Telegram, que é um canal que eu criei usando o aplicativo Telegram, é gratuito e é para te informar de tudo que eu lanço, ok? Inclusive essa semana vai ter uma novidade, então se fosse você entrava lá, vou deixar um link aqui. E também eu posto os conteúdos diários para você ter alto desempenho. Combinado? Lembrando também de se inscrever nesse canal. É claro, eu conto com você para crescermos esse canal do alto desempenho cada vez mais. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje, o Ale Responde. Vamos lá. E agora vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Emanuel, e ele perguntou o seguinte: Alessandro, após assistir a videoaula, o que se deve fazer? Passo imediatamente para a próxima videoaula e só reviso e estudo em cima daquele material após concluir o tópico? Ou a cada videoaula terminada, estudo em cima dela e reviso? Bom, vamos lá. Como é que se assiste, como é que se estuda uma videoaula da forma correta? Primeiro ponto é, qual que é a regra do estudo? Você sempre estuda por tópico. Então, eu estudo o tópico e faço questões sempre depois que fechar o tópico. Aí você tem que olhar para a estrutura do teu curso de videoaula. Por exemplo, a matéria Direito Administrativo. Aí você tem o tópico Princípios do Direito Administrativo. Sobre esse tópico, às vezes pode ser 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas, entendeu? De 30 minutos, aulas de 1 hora. Isso tudo vai variar de acordo com a estrutura do curso. Mas você sempre deve primeiro fechar o tópico para depois fazer as questões. A não ser que o teu próprio curso, ele já pegou uma videoaula, que é uma parte do tópico, te ensinou ali alguma coisa e já colocou as questões, mas ele já selecionou as questões para você, aí você pode fazer. Mas quando ao final das aulas não tem questões para fazer, feche todas as aulas do respectivo tópico, depois você faz as questões relacionadas a esse tópico para medir o seu desempenho. O outro ponto é, durante o estudo da videoaula, como é que eu faço? Como é que você vai fazer? Você vai assistir a aula, por exemplo, de 30 minutos. Então, numa aula de 30 minutos, o professor ele vai falar vários conceitos. Vamos dar um exemplo aqui. É uma aula sobre princípios do direito administrativo. Legalidade, moralidade, impessoalidade, por aí vai. Então, digamos que nos primeiros 5 minutos o professor explicou legalidade. Aí ele terminou de explicar legalidade e vai passar para moralidade. Então você pausa, anota o que o professor passou ali, se ele fez algum resumo, ok? E depois que você dá play novamente e dá sequência na aula, sempre aplicando essa técnica que nós chamamos de microlearning. Isso vai deixar o teu estudo ativo e muito mais eficiente. Alessandro, o professor, ele já dá alguns slides, o professor, o próprio curso já dá um resumo. Acompanhe então a videoaula com o resumo, mas mesmo assim, ele explicou um pedacinho, pausa, faz uma autoexplicação, ou seja, uma revisão daquilo que ele falou com base no resumo e depois dá sequência. Assim você vai ver como seu estudo de videoaula vai melhorar muito. Beleza? Próximo é o Juan. Mestre, uma dúvida. O senhor disse que era para estudar matérias que não temos afinidade nenhuma por 8 horas. Sendo assim, pego 4 matérias por 8 horas até acabá-las. Daí vou introduzir outra matéria, certo? E como continuo revisando esta matéria para não perder os assuntos? Bom, primeiro ponto é que o que eu digo é que quando você não pode ficar com essa frescura de que eu não gosto dessa matéria. Não, a gente estuda as matérias que são necessárias. Ok? Em todo concurso você vai ter as matérias principais e as matérias complementares, todas elas você vai ter que estudar
e não tem esse negócio de ficar deixando matérias que eu não tenho afinidade. Então agora, quando você não tem afinidade, que na verdade você não tem conhecimento da matéria, você precisa sim aumentar o número de horas daquela matéria na semana. Só que esse aumentar o número de horas vai seguir a regra de quantas horas eu tenho que estudar de uma matéria na semana? Simples, a quantidade que seja suficiente para você conseguir fechar essa matéria em 3 meses. Tá? Sempre vai seguir essa regra. Você precisa olhar o tamanho do curso que você vai estudar e quantas horas você precisa colocar na tua semana para conseguir fechá-la em 3 meses. Okay? E aí entra uma outra regra que é importante na hora de planejar, que a matéria que entra no planejamento, ela nunca mais sai. Você terminou o ciclo 1 da matéria, você vai começar o ciclo 2, reduzindo a carga horária dessa matéria e aí colocando as matérias novas. Então, 2 regrinhas muito importantes para você fazer o teu planejamento. O Jefferson perguntou aqui, vi que analisou o Gran Cursos. Na sua opinião, os PDFs do curso são completos? Lembre-se o seguinte, o Gran Curso ele tem aquele PDF que vem com a aula, né, que é um resumo da aula, que a gente chama às vezes de gravação, beleza? Ele acompanha a aula e que muitas vezes é o próprio slide que o professor utilizou na aula. E ele tem uma outra parte que eles chamam de PDFs autossuficientes. Esses PDFs são os que equivalem, por exemplo, aos PDFs de estratégia e do direção. Esses têm um conteúdo bem completo. São completos sim, tá? Não são muito eles são genéricos, tá? Como os do estratégia e os do direção também são, mas né, dá para usar eles tranquilamente para fazer um estudo mais aprofundado. E agora a pergunta do Luca. Ele assistiu aqui o vídeo Como Fazer Resumos. Vou colocar esse vídeo aqui. Muito bom conteúdo, espero me ajudar daqui para frente agora, pois sempre fico perdido nos meus resumos, mas tenho uma pequena dúvida. Em que momento devo fazer o meu resumo? Na mesma hora em que estiver vendo a aula ou só depois de terminá-la? Então tá vendo que é uma pergunta que complementa a que foi feita antes, que é exatamente isso. Você vai assistindo a aula, vai pausando e vai fazendo o resumo. Quando o professor completou ali um conceito, completou um raciocínio, pausa, faça as anotações, ok? E depois dá sequência. Nunca se deve assistir uma videoaula direto, porque senão você perde a atenção. Próximo, vamos ver aqui. Cadê? Vamos lá. Fábio Barbosa. Tem um textão aqui, vamos lá. Boa noite, Alessandro. Eu preciso de um pequeno auxílio seu, por favor. Vamos lá. Há mais ou menos uns 2 meses, iniciei no mundo dos estudos para concurso pelo material de estratégia, carreira policial, pelas matérias de administrativo e constitucional, tendo base o curso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, mas como moro em Natal, está esse movimento para PC, né, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eu acabei resolvendo ir no curso da PC Rio Grande do Norte, pegando as aulas que não estivessem no curso da PRF. Beleza. O problema é que quando olhei somente para essas 2 matérias não teve problema, mas agora pela tarde eu finalizei ambas e no momento de adicionar 2 novas matérias no meu ciclo, eu me deparei na quantidade de matérias que existem ainda. E se eu for pensar em fazer isso em todas as outras matérias similares, sei não. Já tive a primeira surtada dessa nova vida. Bem-vindo ao mundo dos concursos. Me perdi nesse pensamento porque eu fico só pensando nos possíveis assuntos novos de outros concursos e não estar estudando desde agora. Aí eu fico querendo abraçar o mundo todo para garantir desde já, né? Estou perdido. Posso seguir fazendo isso? Qual caminho devo seguir? Então vamos lá, Fábio. Primeira coisa. A gente estuda para uma área, então você está certinho, você está estudando para a área da carreira policial, só que dentro da área você sempre vai escolher um edital de referência, né? Na carreira policial, por exemplo, nós temos as matérias referência, português, informática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação extravagante. Essas matérias, elas repetem na maioria. O conteúdo é igual? Claro que não. Às vezes você vai ter um concurso que cobra muito direito administrativo, outro cobra pouco direito administrativo. O que você deve fazer agora? Você sempre escolhe, dentre os concursos que você pretende fazer, você escolhe um e você vai seguir esse. Então, se você está pensando em fazer o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que com certeza
vai sair antes da Polícia Rodoviária, que não sai esse ano, tá ok? Tranquilamente não sai esse ano, nem o da PRF, muito menos o da PF. Então você pega esse edital da Polícia Civil, fecha esse edital, entendeu? Fecha esse. Que aí você já vai ter estudado 70%, 80% de todos os outros. Depois você só vai complementando, mas isso depois do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. É assim que a gente faz. Escolhe um, fecha e depois vai complementando com os demais. Beleza? Viu que é fácil? É só a gente colocar a cabeça em ordem, beleza? Focar no que eu preciso fazer, no planejamento, que a gente volta para o foco. Isso é muito importante. Vamos lá, o que mais aqui? O Tiago perguntou aqui, se eu analisar nos editais as descrições do cargo, isso pode me dizer muito? Sim, pode te ajudar muito, sim. Por quê? Porque a prova, ela sempre vai ser direcionada para o cargo. As matérias de conhecimentos básicos, na maioria das vezes, elas são aquelas matérias mais completas, né, para todo o órgão. Mas as de conhecimentos específicos, elas são selecionadas de acordo com o cargo. Então, você entender qual é o cargo que você vai estudar, né, vai te ajudar muito até entender, fazer uma leitura melhor do edital e também das matérias. Por isso que é importante, né, não só ler a descrição dos cargos, mas você sempre lê todo o edital. Isso te ajuda muito na hora dos estudos, ok? E agora a pergunta Vana Ventura. Assistiu o vídeo lá do Estratégia Concursos, vou colocar ele aqui. E ela perguntou duas perguntas, na verdade. Professor, eu devo imprimir os PDFs? Então, isso é uma questão muito pessoal, tá? Eu não gosto de imprimir porque é muita coisa, é muito conteúdo para você imprimir. Se você tiver condição financeira aí para poder imprimir, você gosta de estudar com material impresso, beleza, tá? Se não, estude com o tablet, que às vezes facilita muito. E é a mesma coisa que estudar com papel. E perguntou também, quando assisto às videoaulas, devo imprimir os slides? Aí depende, né? Se você, primeira coisa, você sempre vai ou assistir a videoaula ou fazer o PDF, sempre estuda um único material, como eu expliquei nesse vídeo. Vou estudar a videoaula e quero seguir com os resumos que o professor coloca, que ele está deixando baixar ali os slides, pode acompanhar as aulas sim com os slides, porque à medida que o professor for falando alguma coisa, fazendo algum complemento, você vai anotando no próprio slide. Mas o que é muito importante é depois, que é um erro que muito estudante faz, ele tem esse trabalho, sabe? Ele baixa todos os slides, assiste as aulas, fica tudo anotadinho, depois ele pega e guarda. Não, esse vai ser o teu material de referência para revisar essa matéria. Então fique sempre utilizando esse material em todos os ciclos para revisar a matéria. Isso é muito importante, é um erro que muita gente comete. O que mais aqui? O Edson. Professor, primeiro ciclo leio os PDFs, faço questões e monto os resumos. No segundo ciclo eu já estudo pelos resumos e foco em fazer muitas questões? Está certo, está certinho, Edson. Só que eu vou te dar uma dica aqui, que é para melhorar a produtividade do seu estudo. Porque é o seguinte, você pegar os PDFs, que são materiais extensos, e querer resumir todos os PDFs, você vai aprender muito, tenho certeza. Mas você vai gastar muito tempo. Você não vai perder tempo, tá? Porque você vai aprender, mas você vai gastar muito tempo. Então, o que é o ideal? Faça o primeiro ciclo com leitura e marcação dos PDFs e faça questões. Quando você for fazer o segundo ciclo, para aqueles conteúdos que você teve, até dentro da matéria, você identificou que você teve um baixo desempenho, que ele está desproporcional aos outros, você pode pegar aquele conteúdo especificamente e fazer um resumo dele, entendeu? Então isso que é legal, você fazer o resumo para os conteúdos que forem necessários e não fazer resumo de tudo, porque resumo, apesar de ser uma ferramenta espetacular, ela gasta muito tempo. Então fazer isso vai fazer com que você otimize muito o seu estudo. Combinado? A Brunara, na verdade. No meu estudo, tenho 45 minutos a 1 hora de videoaula, um PDF de 2 páginas e 20 questões. Eu uso videoaulas
eu uso videoaulas. Como faço ciclos com esse material que eu tenho? Então, é o seguinte, você vai pegar esse PDF de 2 páginas, é um resumo da aula. Então, o que você pode fazer? Acompanhar a aula com esse PDF, beleza? E for fazendo as anotações ali necessárias. Então, você assiste a aula acompanhando o PDF e ao final da aula, lembrando, se essa aula finalizar um tópico, você faz as respectivas questões. Combinado? Bom, o que mais aqui? Tem mais? Tem mais? Acho que... o Herbert. Professor, no caso tem um material em PDF, como vou fazer marcação? Eu posso só ler todo o PDF e copia só os resumos finais? Gente, copiar nunca vai servir para nada, entendeu? Não vai servir para nada ficar fazendo cópia. Então, PDF se estuda lendo e fazendo marcação. E para aqueles conteúdos que você não conseguiu aprender, não teve um bom desempenho, depois você faz um resumo. E até muitos desses PDFs, o próprio professor fornece ao final resumos. Não adianta você copiar esse resumo, o resumo já está pronto. Se você for utilizá-lo, utilize no próprio PDF. Agora, para aqueles conteúdos que você não teve um bom desempenho, faça os teus próprios resumos, ok? Então isso vai ajudar bastante. Então é isso, fechamos o nosso vídeo de perguntas de hoje. Então, se você está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. E é claro, se inscreva nesse canal, que é muito importante para esse canal crescer cada vez mais e te ajudar cada vez mais. Porque essa é a minha missão aqui, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.